Prontinho, pode iniciar. Só compartilhar minha tela. Pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa última aula, né, do semestre. O que nós vamos falar hoje? Nosso objetivo é o que é uma ET, que eu falei com vocês que eu iria trazer, né, o passo a passo de como que seria, então eu consegui trazer. Então eu vou falar o que é uma ET primeiro, vou explicar onde que ela é aplicada, quando que a gente aplica ela, né, os lugares que a gente aplica e quem que pode elaborar. Depois que eu der uma introdução básica da ET, aí a gente passa para a parte de elaboração, tá bom? Primeiro, o que seria a ET, né, que eu venho falando em todas as aulas? Nada mais é do que a análise ergonômica do trabalho. É um laudo ergonômico que a gente faz dentro das empresas quando há necessidade. Então, ela trata de um documento técnico que ele é exigido pela NR17. Quando a gente faz, por exemplo, o PGR, PCMSO, que eu já falei algumas vezes para vocês aqui, às vezes existe essa necessidade da gente estar colocando também essa ET. Lembrando também, gente, que quando a gente faz a ET, eu posso falar assim que é basicamente uma investigação detalhada. Você faz uma investigação em relação ao que o trabalhador está exposto em um ambiente que ele está. Certo? Os ambientes que a gente pode aplicar essa ET, né, no qual é exigido. Primeiro, seria escritórios. Quais que são os riscos comuns que são observados? São posturas incorretas, o trabalho prolongado na frente do computador, são cadeiras inadequadas, não só cadeiras, né? Sim, mobília no geral inadequadas. Dentro de indústrias seriam movimentos repetitivos, levantamento de peso, esforço físico. Por exemplo, uma pessoa que trabalha dentro de uma fábrica de batatas, né? A pessoa ali, ela tem que estar selecionando as batatas boas e as batatas ruins, no caso. Então, assim, o movimento dela é a mesma coisa, é o tempo todo ele movimentando o braço. Às vezes, a pessoa fica trabalhando só em pé. Então, o esforço físico também que ela tem ali de estar ficando em pé. As pessoas que fazem questão de guardar coisas no estoque, né? Pegar coisas do estoque. O esforço não, levantamento de peso. Então, tem isso. Dentro de supermercado, é o que mais tem, gente, a situação de risco, que é o trabalho em pé, ritmo acelerado, a operação de caixa, para quem trabalha no caixa. Dentro do supermercado, tem os horários de pico, né? Tem um horário que você está mais tranquilo, que está mais calmo, e já tem aquele horário que chega todo mundo de uma vez e você tem que ali atender rápido. Então, é o ritmo acelerado que a gente fala. Hospitais e clínicas, que é a carga física, o estresse, trabalho noturno, sobrecarga emocional. Lá na questão de hospital, a gente tem muito isso. Por quê? Porque é um ambiente onde tem pessoas que não estão bem, né, em questão de saúde já não estão bem, então tem uma pressão muito grande diante disso. Tem a questão de ter que trabalhar em turnos, tanto que é 12 por 36 a maioria dos hospitais. Tem essas situações, tem, por exemplo, família, né, que põe pressão também na gente, que eu falo assim, pessoal do hospital. A família está ali preocupada, quer que socorre logo o parente. Então, tem isso também. Agora, em construção civil. Construção civil, esforço intenso, uso de ferramentas, transporte de peso. Dentro da construção civil, por exemplo, tem o pessoal que faz carregamento, né, nos carrinhos de mão, com massa. Tem o pessoal que usa as ferramentas, que usa o martelete, usa a esmerilhadeira. Então, é a exposição do barulho, vibração. E os call centers, que é estresse mental, posturas inadequadas e jornada longa, que nada mais é que a mesma coisa do escritório. A diferença é que call center, por exemplo, existe o call center de cobrança, o call center de vendas. Então, você tem contato com vários tipos de pessoas, desde uma pessoa mais educada até a pessoa mais sem educação, principalmente quando é questão de cobrança. Lembrando, gente, que a ET, ela pode ser feita só em um local, só, tipo, por exemplo, só em uma indústria
que trabalha somente com a batata, igual eu dei exemplo. Mas também pode ter uma indústria que trabalha com várias coisas, não só a batata, às vezes com vários tipos de produto alimentício. Então, ela entra nisso também, tá? Às vezes, por exemplo, numa indústria, você vai ter o escritório ali administrativo, você vai ter o escritório do call center, você vai ter o escritório de ambulatório. Então, assim, você pode ter tudo isso aqui também em um local só. Então, não é só para setor específico, pode ser para toda a empresa. E quando aplicar? Aqui são situações que acontecem no qual a gente tem que ter alerta para quando a gente vai aplicar a ET, né? Quando a gente precisa elaborar. Por exemplo, você está em dúvida, eu não sei se na minha empresa precisa ou não. Então, aqui são essas situações no qual você tem que observar. Se aconteceu qualquer tipo de situação dessa, é obrigatório ter a ET, certo? E aqui são os motivos dentro da ET. Primeira situação, é o início de uma nova atividade ou setor. Então, se você vai abrir um setor diferente, ou se você vai iniciar uma atividade diferente, ou o funcionário vai iniciar uma atividade diferente, é preciso avaliar a ergonomia antes de iniciar as operações. Então, isso que acontece muito quando é setor. Se você vai abrir um setor diferente, né, um setor novo, que não tem dentro da empresa ainda, é bom você fazer uma avaliação lá dentro, porque você não sabe como que vai ser o tipo de operação que o funcionário vai ter lá dentro. Então, desde já avalia, observa, porque se tiver que aplicar melhoria, já aplica no começo, para não ter problema futuramente. Segundo, seria a alteração significativa dos processos ou layout. Por exemplo, se é um ambiente que você vai fazer uma mudança dos móveis, fazer uma troca dos móveis, né? Acontece os móveis tá velho, trocar. Se é questão de troca de equipamentos, né? Se é questão de função também. Mas a função, gente, se for para você olhar, em qualquer situação, independentemente de setor, independentemente de cargo, tudo. Sempre quando você vai mudar a função, você precisa fazer, tá? Então, aqui eu vou repetir várias vezes essa questão de mudança de função. Queixas frequentes de dor, fadiga ou desconforto. Se está tendo uma, duas, três, que seja, a quantidade de pessoas que for, se ela está reclamando muito em questão de dor, se ela está faltando muito, porque falta significa, assim, que é cansaço, tá? Tá pegando muito atestado, essas coisas, isso também é indício de que está tendo um risco ergonômico presente dentro da empresa. Então, é preciso verificar isso, é preciso avaliar isso. Tanto que, assim, no dia a dia, a gente precisa estar em observação em relação a isso, em questão do funcionário. Atualização do PGR e do PCMSO. A ET alimenta esses documentos legais. Foi o que eu falei no começo, né? PGR e PCMSO é obrigatório, todas as empresas. A partir do momento que tem funcionário lá, tem que ter esse PGR e PCMSO. A ET, ela é consequência desse PGR e PCMSO, ou seja, a gente vai lá no PGR, nesse PCMSO, nós avaliamos o grau de risco da empresa, nós avaliamos o grau homogêneo, né, das pessoas, quantidade de pessoas, o tipo de função que cada um tem, o tipo de setor, tudo, e através dela nós vamos fazer a nossa AET e averiguar cada local. Quinto, seria o afastamento por LER, DORT ou doenças ocupacionais. Nada mais é, gente, do que investigar a causa, entendeu? Então, assim, a ET basicamente seria isso. Se está tendo muito afastamento por conta de LER, nós precisamos lá ver o que é que está causando isso. Por que está causando? Será que realmente é dentro da empresa? Sexto seria fiscalização ou exigência do Ministério do Trabalho. Evitar multas e interdições. Isso aqui, gente, é extremamente importante, porque o que acontece? Normalmente a empresa, quando você chega ali pro dono, você fala assim, vamos fazer uma ET, tal, tal. Eles pensam, para que isso? Não tem necessidade disso, é só gasto que eu vou ter, tal, tal, tal. Muitas das vezes, eles pensam assim, porque eles não têm o conhecimento da importância que é uma ET,
dentro de uma empresa, né? Então, quando você mostra para ele essa situação, se você mostra, olha, se você não tiver ET, você está quebrando a NR17 no tópico tal, 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 e se tiver fiscalização, você vai ter multa. Você pode ter embargo da obra. Então, quando você apresenta isso, você apresenta valores, realmente, quanto que ele vai pagar se ele não fizer e as multas, e quanto ele vai pagar se ele fizer essa documentação. Fazendo essa comparação, ele vai ver que é óbvio que vai estar mais em conta fazendo a ET. Então, consequentemente, ele vai permitir você estar elaborando esse documento, ou procurando para poder estar sendo feita a elaboração. Implementação de novos equipamentos e máquinas. Escutar demandas, avaliar se há impacto sobre o trabalhador. Quando a gente faz a implementação de novos equipamentos, por exemplo, um equipamento nosso ali quebrou, ou se não, a questão de tecnologia ela é melhor. Quando a gente faz isso, a gente precisa ver questão, tipo assim, da exposição do funcionário com aquele equipamento novo. Entendeu? Porque simplesmente você comprou uma ferramenta e você não vai colocar ali na mão do trabalhador e deixar ele se virar. Não pode fazer isso. E não vai pegar um manual, pôr na mão dele, pôr ele para ler, porque ele não vai ler esse manual. Então, você tem que pegar, avaliar, ver como que funciona esse equipamento. Depois de avaliar ele, você precisa identificar quais são os possíveis riscos que o trabalhador pode ter diante do manuseio desse equipamento. Depois que você faz isso, você faz um procedimento, né, uma avaliação e faz um procedimento operacional e você passa para o funcionário, para ele aprender como que vai mexer com aquele equipamento. Oitavo, seria solicitação da CIPA ou dos próprios trabalhadores. Escutar demandas internas. Por exemplo, gente, dentro de empresas, tem empresas que têm CIPA, tem empresas que não têm, depende da quantidade de funcionário. Então, vamos supor que tem queixas dos funcionários lá em relação a algumas situações ergonômicas, né? Tudo relacionado à ergonomia. A iluminação, ruído, temperatura, tudo isso. Se está tendo muito questionamento sobre isso, então vocês precisam escutar eles. Porque quem está ali o tempo todo são eles. Eles estão mais tempo do que a gente. Eles sabem exatamente o que está acontecendo ali. Então, escuta. Viu que tem necessidade? Vamos aplicar a ET. E, por fim, periodicamente como medida preventiva. Então, assim, mesmo sem mudança, mesmo sem alteração, se é uma empresa que tem a ET, é bom a gente estar atualizando ela sempre. Então, acontece da gente fazer atualização uma vez no ano, e acontece da gente ter que refazer ela inteirinha. Mas tem que estar sempre de olho em relação a isso. Tá, mas por que é necessário? Isso vocês vão apresentar lá, igual eu falei para vocês vão apresentar para o dono da empresa. Porque ele vai perguntar, mas por quê? Por que é necessário? Para que eu preciso disso? Né? Por que a empresa precisa disso? Primeiramente, é obrigatório atender a legislação. Então, na NR17 cobra isso sim, na NR1 cobra isso também, tá? Na NR do PCMSO, do PGR, sempre vai ter alguma situação lá, então vocês têm que apresentar isso para eles. Tem a BNT também, as normas da BNT, então a gente precisa. Gente, tudo. Ah, tá na dúvida? Pega ali, ó, pega os tópicos onde tá anotado, pega nas normas, pega nas ABNT e apresenta. Porque documento não tem como de você debater, entendeu? Lei, você não debate, você apresenta e pronto. 2, proteger a saúde dos trabalhadores. Eu vi falando isso aqui com vocês. O trabalhador, quando ele trabalha com saúde, quando ele trabalha bem, quando ele trabalha motivado, a produção é maior, o retorno é maior para a empresa. Então, gente, a gente pensa na proteção do trabalhador, consequentemente, a gente dá um retorno para a empresa. 3, melhorar a produtividade. Acabei de falar aqui para vocês. É uma consequência do outro. Reduz o afastamento e atestado. Isso aqui é a melhor coisa que tem. Por exemplo, funcionário, quando ele não está gostando,
ele começa a pirraçar, tem muito disso. Então, ele começa a pegar atestado, ele começa a esconder, ficar escondido lá no banheiro durante horas e horas, entendeu? Acontece isso. Às vezes a pessoa não tem nada, vai lá e arruma um atestado, ou se não sai mais cedo. Então, reduz. Isso aqui reduz demais o afastamento, porque se você melhora o ambiente que ele está, se você preocupa com a questão da saúde dele, oferece alguma coisa que vai ser bom para a saúde dele, ele vai querer se manter ali na empresa, porque ele está tendo um retorno diante disso. Evitar processos trabalhistas e multas, foi o que eu falei com vocês em relação à fiscalização. Se tem, gente, qualquer empresa sempre tem fiscalização. Então, se tem fiscalização, se você não está em dia, você gera processo, você gera multas. Se você não segue com o que realmente deve ser feito lá dentro da empresa com os trabalhadores, você gera processo em cima de vocês, que é o processo trabalhista. E 6, aumentar a qualidade de vida do trabalhador, que é consequência também do que eu já havia falado. Tá. Quem que pode elaborar essa ET? É qualquer pessoa? Não, não é qualquer pessoa. Então, primeiro, um técnico de segurança do trabalho pode elaborar, sim, tá? Mas ele precisa ter um curso complementar de ergonomia de 40 horas. Hoje em dia, gente, eu acredito que não seja problema de só um técnico poder assinar uma ET. Mas, na dúvida, mesmo que você seja técnico, que você tenha esse curso, né, complementar de ergonomia, busca um engenheiro responsável, não só engenheiro, né, uma pessoa, um profissional responsável que tem uma graduação, uma formação também específica na parte de ergonomia, para poder assinar junto com você, porque é uma garantia maior que você tem para poder passar para a empresa e a empresa também se resguardar diante de qualquer fiscalização. Porque pode ser que uma fiscalização aceite, só um técnico de segurança assinar esse laudo, mas pode ter fiscalizações, pessoas que não aceitam só o técnico, né? Então, na dúvida, põe os dois. O engenheiro de segurança do trabalho, então ele tem que ter uma formação completa e habilitado legal, ou seja, tem que estar com o registro dele ativo, para ele poder estar colocando, assinando. Fisioterapeuta do trabalho, que é um especialista em postura, biomecânica e reabilitação. O terapeuta ocupacional, que o foco dele é no bem-estar funcional do trabalhador, que é a questão da mentalidade, né? E o médico do trabalho, que ele atua especificamente na análise de impacto em questão da saúde. O médico do trabalho, normalmente, ele sempre vai estar ali na parte onde que a gente faz os nossos ASOS, né? Os periódicos. Além da formação que eu falei aqui para vocês, além dessa formação profissional deles, vocês podem ver aqui, né, que a maioria tem que ter uma graduação. Mas além dessa formação, você precisa ter um curso de especialização na parte de ergonomia. Por exemplo, eu sou formada em engenharia civil, mas eu posso fazer uma ET, eu posso elaborar, posso assinar, por quê? Porque eu fiz uma especialização em cima de ergonomia. Então, tá tudo bem. Mesmo que eu seja da área de engenharia civil, eu tenho essa especialização. Então, eu tenho meu registro ativo na área de ergonomia. A empresa, por exemplo, vamos supor que você quer trabalhar por conta, quer começar a focar nessa parte de AET. Aí você quer montar uma empresa para você em relação a isso. Só que você é só da parte de segurança. Então, seu conhecimento ainda é vago em questão da mentalidade, é vago ainda em questão da parte fisioterapêutica, né? O que você pode fazer? Convida o pessoal, chama eles para associar com você, entendeu? Um médico do trabalho, um terapeuta, se você chama um de cada função aqui e faz uma associação, você vai ter uma ET muito bem elaborada, você vai conseguir especificar detalhadamente cada situação. Então, às vezes, você vai fazer uma análise, não precisa ser só você para poder ir lá averiguar. Às vezes, você vai num dia, a pessoa vai no outro dia, ou se não vai o grupo, né, a equipe, faz todo mundo, cada um faz sua visão diante
do seu conhecimento que tem. Pensa para vocês verem o tanto que vai ser completa essa ET quando vocês fazem. Então, é uma vantagem quando você monta um comitê multidisciplinar de ergonomia. Pronto, nós já falamos da introdução aqui, né, do que é a ET, que eu falei tanto, né? Agora aqui, gente, são as etapas. Eu vou passar para vocês um passo a passo da elaboração do laudo, mas um passo a passo como assim? Vai ser um pouco diferente. Isso aqui vai ser uma preparação que você faz antes de montar o seu relatório. Então, são todos os dados que você coleta para depois você montar o relatório. Porque o relatório em si eu vou passar para vocês no final. Eu vou mandar para vocês esse material. Então, que essa parte que é mais importante, porque o relatório é o básico. Igual eu dei da aula para vocês de laudos periciais. Relatório, gente, é sempre o mesmo procedimento, tá? O que muda é a investigação que você está fazendo. Então, primeira coisa da nossa etapa seria planejamento da análise. O segundo seria a observação do posto de trabalho. Terceira, entrevista com os trabalhadores. O quarto, levantamento das condições ambientais. Quinto, a identificação dos riscos ergonômicos. 6, registros de não conformidades. Sétimo, seria a proposta de melhorias. Oitavo, elaboração do relatório. E, por fim, nona, apresentação para a empresa do documento. Vou detalhar para vocês cada um aqui. O planejamento da análise. Vocês lembram quando eu mandei para vocês, se eu não me engano, foi na primeira aula, na primeira ou na segunda aula, mas eu mandei para vocês um checklist de análise de identificação de riscos, que eu falei que mais para frente vocês iriam ver onde que seria aplicado, né? Aqui, começa essa parte aqui. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Antes de tudo, identificar qual o setor que precisa. Então, você vai procurar saber, a empresa te contratou para poder fazer, né, uma avaliação ali. Então, você vai procurar saber qual o setor. São todos setores? Ou é um setor específico? É o setor da parte de produção? É o setor da parte administrativa? Que setor que é? Pronto, identificou? Aí você vai definir a sua equipe. Se você trabalha sozinho, essa parte aqui você desconsidera. Mas, igual eu falei ali, se você tem uma equipe que trabalha junto com você, se você tem um engenheiro, se você tem um médico do trabalho, então você vai definir as pessoas que vai com você estar fazendo essa visita. Depois você vai fazer uma agenda, vai agendar essa visita com a empresa. Vocês entram em contato. Nessa parte aqui, gente, ó, você já identifica o setor, já define a equipe, porque dependendo do setor que eles falam para você, você já vai saber quem que vai ter que ir, e já agenda a visita com eles, certo? Depois vocês organizam os materiais. Ah, mas que materiais que são esses, Tayane? Esse checklist que eu passei para vocês. Esse checklist, gente, não é, tipo assim, padrão, tem que ser só ele. Isso aí é um dos modelos que existe. Você mesmo pode elaborar um checklist em cima do seu conhecimento, em cima do que você vai trabalhar lá no dia, vai fazer investigação. Então, assim, não é padronizado, tá? É muito aberto para você colocar o que você achar que é necessário, desde que seja bem detalhado. Então, é checklist. Qual o tipo de EPI que vai ser utilizado lá dentro? Preciso usar o EPI ou não? É um espaço que não tem necessidade. Porque às vezes é uma clínica de saúde. Se é uma clínica de saúde, não tem necessidade de usar um EPI ali. Mas às vezes precisa usar algum tipo de equipamento, né, de medição, alguma coisa do tipo. Então, tem que olhar quais são os materiais necessários para poder estar levando. E, por fim, observar a rotina em horários normais de produção. Certo. Depois disso, a gente vem e faz a observação do posto de trabalho. Então, nós já fizemos nosso planejamento, nós já juntamos tudo, fez o agendamento, agora a gente está indo para a empresa. Então, o que deve ser observado lá dentro? Primeiro, é as tarefas realizadas, qual tipo de tarefa que a pessoa faz. Gente, isso, se você tiver que ficar o dia inteiro, que seja das 7 às 5, das 8 às 18, você vai ficar. Entendeu? Quanto mais detalhes você puder pegar diante da atividade da pessoa, melhor.
Às vezes, você pode ir em dias diferentes, porque tem gente que faz a mesma coisa todo santo dia. Agora, tem gente que todo dia é um tipo de serviço diferente. Então, pode ser que você fique o dia inteiro? Pode. Pode ser que você vá um dia sim, um dia não, ou durante uma semana inteira? Pode também. Depois você vai pegar os equipamentos utilizados, vai verificar quais são os equipamentos que são usados. Aqui, né, nessa lateral é uma foto da ET que eu trouxe para vocês, que eu falei que eu vou passar depois. Isso aí é na construção civil, é lá no meu serviço. O que é a ferramenta que ele está utilizando aí, o pedreiro? É uma colher, né? A colher para poder estar trabalhando, tá assentando os tijolos. É o tipo de ferramenta que ele está utilizando ali. Tem um nível também, pronto. Aí, às vezes, dependendo do tipo de serviço, ele vai estar usando um martelete, né? Vai estar usando uma lixadeira. É isso que a gente precisa notar. Postura dos trabalhadores, você vai verificar como que está a postura deles quando eles estão fazendo tipo de serviço. O ritmo de trabalho é um trabalho mais lento, um trabalho mais parado, né, que fica ali sentado de frente ao computador o dia inteiro. É um trabalho mais agitado, um trabalho que você tem que ficar andando para lá e para cá, sobe escada, desce escada. Como que é esse trabalho? É um trabalho que você fica ali na questão do frigorífico, por exemplo. Você tem que lá, vai para o gelado, vai para o quente, vai para o gelado, vai para o quente. Como que é? Forma como interagem com as máquinas e objetos. Como que eles lidam com a ferramenta deles ali? Entendeu? Uma máquina, por exemplo, uma esteira que passa os produtos ali. Como que eles lidam com aquela máquina? Como que é a forma deles trabalhar ali? Uma caldeira, por exemplo, quem trabalha com caldeira. Então, o tipo de objeto que eles utilizam, às vezes, para poder fazer tal serviço. Tudo isso a gente olha. Comunicação e ambiente físico. A gente não só olha o trabalhador, a ferramenta que ele está utilizando, a gente olha o ambiente que ele está também. Então, a gente vai olhar como que está a iluminação do espaço que ele está, como que está o ruído, como que está a temperatura. Isso aqui, gente, é literalmente olhar. Mais nada, você vai ficar só observando. Tudo. Tudo, cara, passou um mosquito, você vai observar o mosquito passando. A terceira situação seria entrevista com os trabalhadores. Então, depois que você observou tudo que você acha que é necessário, viu que fosse, não, já consegui pegar muita coisa, já consegui anotar muitas informações, coletei muitos dados aqui em relação à minha observação. Agora eu vou entrevistar os trabalhadores diante do que eu vi. Lembrando que, gente, isso aí não é uma opinião pessoal de vocês, tá? É sempre em cima da norma. Então, é tudo técnico, é tudo que você sabe que a norma exige, tá bom? O objetivo aqui seria o quê? Ouvir quem realiza as tarefas diariamente para entender. Então, não significa que você observou um trabalhador, você vai perguntar outro que você nem viu lá. Você vai perguntar exatamente o trabalhador que você observou, para saber como que ele se sente diante da atividade que ele faz. Entendeu? Aqui eu trouxe algumas perguntas como exemplo que vocês podem perguntar para eles, mas existem várias perguntas. Ali na hora também, na hora que você vê, você vai gerando várias perguntas também. Você fica, eu falo porque é a minha primeira vez que eu fui fazer uma análise assim, eu fiquei assim, tá, o que eu vou perguntar? Antes de chegar mesmo no ambiente, eu falei assim, o que eu vou perguntar? Eu fiquei perdidinha. Falei assim, tem nada para perguntar. E fiquei nervosa, tá? De repente eu cheguei lá, eu fui observar, eu fui vendo uma coisa ali, fui vendo outra coisa ali. E naquilo de ver, as perguntas já vêm. Consequentemente, as perguntas já vêm. E eu já fui anotando as perguntas também. Anotações, observações e perguntas. Então, gente, isso é intuitivo nosso mesmo. A gente bate o olho e a gente já consegue ter esse discernimento de perguntar. Voltando aqui nas perguntas de exemplo para vocês. Você sente dor durante ou após o trabalho? Qual parte do corpo costuma doer? O que você mudaria no seu posto se pudesse? Você faz pausas durante o trabalho? São perguntas, gente, que não vai, por exemplo, prejudicar o trabalhador e nem a empresa. Então, vocês têm que ter só essa questão, né? Essa mentalidade de que tem que ser perguntas que vai te ajudar, mas que não prejudique um ou outro. Por exemplo, que eles falam assim, dedo duro.
entendeu? Porque tem muito disso. Então, tem que saber as perguntas que faz. O quarto passo seria o levantamento das condições ambientais. As condições ambientais é o quê? É a temperatura, iluminação, o ruído, a ventilação, o espaço no qual a pessoa está ali, né? Então, você vai olhar, está muito quente, está muito frio, né? Como que está a iluminação? A iluminação é artificial, ela é natural? O som, é um som que incomoda? É um som contínuo? Como que é esse som? Questão da ventilação também, isso aqui é muito importante, entendeu? É um ambiente que tem ar-condicionado, que tem ventilador. Por exemplo, eu fui numa fábrica de louça sanitária. E lá é um ambiente muito quente mesmo, principalmente do lado dos fornos. E tem que ter ventilação. Só que assim, ao mesmo tempo que tem que ter ventilação, é um ambiente que não pode ser totalmente aberto, porque interfere na cura dos materiais. Então, lá tem ventiladores em volta, que jorra gotículas de água, para poder amenizar um pouco, né, deixar o ambiente mais úmido, porque gera muita poeira. E tem aqueles, não é exaustor, eu esqueci o nome, mas que fica no teto, que é estilo exaustor, né? É o tipo de ventilação que tem para eles. Ah, mas por que que não põe mais? Exatamente por isso, por conta do tempo de cura do material que pode interferir. Então, normalmente, eles colocam a ventilação mais próximo de onde fica o trabalhador, onde pega, não pega a ventilação ali no trabalhador, mas não prejudica nessa parte da cura do material. E questão do espaço de movimentação também. Ah, vamos supor que você chega num ambiente que você não identifique nada disso, assim, não tem necessidade de ver temperatura, não tem necessidade de iluminação, nada disso. Então, não precisa levar os equipamentos de medição. Mas vai ter ambientes, dependendo do tipo de empresa, que precisa, sim, fazer essas medições, porque a gente sozinho, a gente não consegue. Eu não consigo identificar qual que é a medida do ruído que a pessoa está exposta. Eu não consigo identificar se a iluminação está boa ou não. Então, a gente precisa ter. Eu trouxe alguns exemplos aí de aparelhinho que normalmente quem faz essa ET costuma utilizar, que é o decibelímetro, que ele vai fazer a medição dos ruídos, o estresse térmico, a gente chama de estresse térmico, a gente chama de termômetro, que é para olhar a temperatura, e o luxímetro, que seria para iluminação. Agora nós vamos para o quinto passo, que é a identificação dos riscos. Primeiro, existe o físico, o cognitivo e o organizacional, que eu falei na última aula, dei um pouco mais de detalhe para vocês. Então, gente, aqui já entra uma análise mais técnica nossa, entendeu? Já é uma visão nossa diante da situação ali, porque a gente já fez a investigação com os trabalhadores, né? Fez entrevista com eles, observou o ambiente deles, fez a medição do ambiente deles. Agora a gente vem em cima dos riscos. Por exemplo, eu vou ter que olhar tudo isso, todas as anotações que eu fiz anterior. Eu vou ter que olhar o que entra na parte física, né? No físico, no risco físico. O que entra de tudo que eu olhei? É postura inadequada? É esforço físico? É repetitividade? É sim. Então, eu tenho que identificar ali e colocar que aquilo ali, aquele tipo de situação, naquele setor, com tal função, é um risco físico. Aí entra na parte cognitiva, é a mesma coisa. Cognitivo é o excesso de atenção, sobrecarga mental. Então, é a mesma coisa, eu vou identificar para cada situação que eu coloquei. Se é físico, se é cognitivo ou se é organizacional. Que existem esses três riscos ergonômicos. Registro de não conformidades. Depois que a gente faz, né, essa análise, que a gente identifica tudo direitinho, qual o tipo de risco que é, aí a gente começa a descrever, né, tecnicamente, os problemas que foram observados. E a gente tem que relacionar ele junto com a norma. Então, assim, ó, é a norma aqui do lado e é o seu resumo, né? Eu não posso nem falar um relatório, o seu resumo
da investigação que você fez aqui. E você vai fazer essa comparação para averiguar o que está conforme, o que não está conforme. Por exemplo, se você faz a medição ali do ruído, você vai verificar se o ruído está alto, se o ruído está baixo, como está a situação, em cima da norma que está constando ali. Tem também as normas de higiene ocupacional, que lá também fala sobre isso. Lá tem bem detalhado em relação aos resultados da análise que a gente faz. Então, você olha, parte de ruído, parte de temperatura. Por exemplo, aí, eu trouxe até a imagem em questão do administrativo, na sala lá do escritório. Lá está conforme ruído, por quê? Porque esse escritório, bem do lado, fica uma betoneira, né? O pessoal fica trabalhando lá com essa betoneira praticamente o dia todo. Então, é a exposição ao ruído. Às vezes, eles mexem com martelete, com algo do tipo, para cima, porque é o edifício, então para cima também vai ter esses barulhos. E no dia, estava acontecendo essa situação, estava a betoneira ligada, estava tendo martelete, então foi feito essa averiguação em relação ao ruído. Colocou, né, o aparelhinho lá, o decímetro, colocou ele para averiguar se aquele ruído era muito alto ou não. Ali, então, está conforme, né? Lá o ruído foi constado que era 60,1 decibéis. O valor de referência seria 65 decibéis. Então, ele não estava superior a 65. Então, não tinha necessidade de estar utilizando o protetor auricular. Agora, em questão da temperatura, já deu não conforme. Que a temperatura ela tem que ser mais ou menos entre 18 a 25 graus. E a temperatura lá no dia deu 26,3 graus. Lembrando que nesse dia não estava um dia ensolarado, não estava um dia muito quente. Então, foi proposto para poder estar colocando o ar-condicionado. Tem um ventilador lá, mas o ventilador não é suficiente. Então, foi proposto estar colocando esse ar-condicionado. Nessa questão da foto aí, gente, não necessariamente precisa ter foto dentro dos documentos, não é obrigatório. Mas se você tem, é melhor, porque como que você vai apresentar para uma pessoa que não entende, né, dessa questão de documentação, de melhoria, essas coisas, uma pessoa que é leiga nesse assunto, como que você vai explicar para ela? Quando você tem foto, as pessoas entendem melhor, porque por imagem você explica melhor a situação ali. Então, conversa com o pessoal da empresa, pede eles autorização para poder tirar foto, explica, fala assim, olha, eu vou tirar foto tanto para o dono da empresa quanto para os funcionários. Os funcionários que é um pouco relutante em questão disso. Explica que você está tirando a foto, que você está fazendo não é para melhoria para eles, é uma coisa boa para eles, mas que você não vai expor o rosto, que o rosto a gente tampa, e isso é obrigatório, gente. Tirou foto, tem que tampar o rosto, porque senão isso aí pode gerar até processo em cima de vocês. Então, só explica. Quando você explica a situação, eles aceitam tranquilamente. E faz igual tá aí na imagem. Só tampar o rosto e pronto. Agora, o sétimo. Seria as propostas de melhorias. Aqui, gente, eu até trouxe a folha inteira, né, a página inteira, para vocês verem desde lá do comecinho, o que a gente fez, até essa questão da proposta. Ali ele informa os aspectos biomecânicos. Ele informou quais são as atividades que é ocorrida, né, o tipo de atividade que a pessoa faz ali, explicou a situação que a pessoa está exposta, aonde que afeta no corpo dela. Ele apresenta também a questão do equipamento que ele utiliza. Ele pode falar aqui também se é um serviço que ele faz todos os dias ou não, se é um serviço, questão do horário, se ele faz só no período da manhã, se é um serviço que ele faz rodízio com outras pessoas. Então, aqui, gente, ele detalha tudo. Depois que ele faz isso, ele vem e informa para a gente se o risco é médio, se é baixo, se é alto. Isso aqui vem em cima de uma tabela que ela chama matriz de risco.
Lá no laudo vocês vão identificar ela, tá? Sempre na introdução a gente coloca. Lá tem essa matriz de risco. Então, a gente vai verificar o grau de risco da empresa, C1, C2, C3. A gente identificando o grau de risco da empresa, a gente identifica o tipo de função que a pessoa está fazendo, a carga horária que ela trabalha, e depois nós vamos identificar em relação a essa matriz. Nessa matriz, vai informar para a gente o quão o funcionário está exposto a esse risco, qual o grau de risco que ele está. Então, 6, por exemplo, ali embaixo está, deu o resultado de 6, em questão da ferramenta, né? Grau de risco 6. É risco o quê? Risco médio. O outro foi 0,51, risco baixo. Ah, mas o que é, tipo assim, por que grau de risco médio? Que é em relação ao quê? Em relação à atividade que ele está fazendo ali, em relação ao ruído. Por exemplo, ele pega peso, olha, você vê que ele está inclinado para baixo para poder pegar a areia e colocar dentro do balde. Então, esse é um grau de risco 6, porque ele está o tempo todo abaixando e pegando força, né? Está fazendo um esforço físico. Isso pode gerar lesão, tanto na coluna quanto no pescoço, porque ele está abaixando a cabeça também. Então, gera uma lesão aqui na parte de trás do pescoço. Risco baixo. O que seria o risco baixo? Seria considerado se, no caso, ele trabalhasse em questão de só na parte da manhã, por exemplo, no prazo de 2 horas, o que acontece lá. Eles trabalham durante pouco tempo. Então, por isso, do risco baixo, em questão também de quando ele vai jogar o material dentro da betoneira, vocês percebem que ele não precisa tombar o corpo para frente, né? Ele se mantém reto. Então, nessa questão aí, já é um risco mais baixo. Mas que não deixe de preocupar. Assim, quanto menos risco o trabalhador tiver, melhor é. E, por fim, a gente põe as recomendações baseadas na norma. Então, olha, ó, fornecer condições de trabalho em boa postura e com o mínimo de esforço possível. Nessa situação aí, teve até a questão de peneirar a areia, né, que eles tinham que ficar peneirando a areia, forçando muito. Foi feito um suporte mesmo, para amarrar a peneira. Então, foi feito como se fosse um tripé. E a gente coloca essa peneira lá, ele só joga a areia dentro da peneira e mexe ela. Eles não têm esforço nenhum em relação a pegar o peso, porque a peneira ela tá presa por três cabos. Então é só jogar a areia por cima e peneirar, fazer um movimento de peneiração. É questão de realizar rodízio entre os colaboradores na atividade. Então, ao invés de pôr só um para poder fazer a massa, vão pôr outros também, vão fazer o rodízio, igual lá acontece, né? São 3 pedreiros. Cada pedreiro tem um ajudante. Então, cada ajudante faz a sua massa. Então, existe sim esse rodízio. Não é um ajudante só que faz a massa para todo mundo. Cada um faz o seu. Verificar a possibilidade de melhorar o acesso para transporte com carrinho de mão. Essa questão de transporte carrinho de mão é onde que eu falei questão de pegar peso. Que eles jogavam a massa inteirinha dentro do carrinho de mão e carregavam ele cheinho com a massa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles pegam, põem no carrinho de mão, sim, porém, eles jogam dentro do balde. Então, já diminui em questão do peso para eles. E realizar treinamento de ergonomia. Essas são recomendações em cima da norma. Tanto que embaixo aí, ó, a gente sempre coloca, tá? É uma forma de você apresentar para a pessoa. Ah, mas de onde você tirou isso? De onde você tirou essas recomendações? Tirei da norma de tal tópico. Agora, gente, já recolheu tudo, já pegou todos os dados necessários, né? Às vezes ficou um dia só e conseguiu pegar tudo, às vezes com uma semana, ficou um mês, que acontece também, tá? Pegou todos os dados necessários que precisava pegar. Aí agora a gente já vem para a questão do relatório, que é quando a gente faz o nosso relatório final. Ah, mas o que deve conter nesse relatório, Tayane? A mesma coisa, gente. O processo é sempre a mesma coisa. É a capa com o nome da empresa, é o setor que foi analisado ou
a empresa no geral, tá? Porque às vezes, vamos supor que você analisa uma empresa toda, você analisa todos os setores. Então, ali na capa, você não vai pôr o setor detalhado. Alguém me chamou? Licença, o seu slide, ele não está passando. Não entendi. Repete, por Não tá- favor. É porque o seu slide não estava passando aqui para mim. É só Agora para você ou está para o no pessoal também? 8. Oi? Agora o seu slide está no 8, é porque não estava passando para mim. Ah, tá. Será que é só para você ou para o pessoal também? Pessoal, alguém sabe me falar? Mas eu acho que foi só para mim. Para mim também. Ah, será por quê? Ele parou em qual para você que não estava Agora. passando? Oi? Qual que estava? Estava no segundo slide. Gente, olha para você ver. Então, eu tô falando para vocês esse tempo todo e o slide não tá passando. E ninguém falou nada. Tá. Como eu já comecei, já falei com vocês, eu vou dar continuidade, só para a gente encerrar, e eu volto um por um, fazendo um resumão mesmo, só para vocês entenderem o que foi cada coisa, tá bom? Certinho, sem problema. Se caso continuar sem passar, vocês me falam aqui, por favor. Tá bom, pode deixar. Certo, vamos lá. A elaboração do relatório final. Então, a gente entra com a capa, né? Depois vem a introdução. Introdução, gente, internet mesmo você consegue. Lógico que você não vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Vai em cima do que você já tem conhecimento também, vai em cima da norma, que lá também tem, né, o que é, explicando o que é ET, o motivo de você estar aplicando, tudo direitinho. Depois seria a metodologia utilizada, o que você utilizou ali, quais ferramentas que foi, né, como que foi feito. A descrição do posto de trabalho, você vai detalhar um pouco sobre o setor, sobre a empresa que foi investigado. O registro das observações. Registro, gente, é imagem, é vídeo, se for o caso, porque às vezes você vai passar alguma coisa digital para a empresa, então pode ter vídeos também. Os relatórios, as anotações que você fez, tá? São tudo isso. No caso aí que eu já pus, né? Fotos, se houver. Lembrando, mais uma vez, que não é obrigatório, mas dê preferência para ter fotos. Os riscos identificados lá dentro, as propostas de melhoria, você sempre tem que pôr, gente, você identifica o problema e sempre apresenta a solução. A conclusão e, por fim, a assinatura profissional do responsável. Nessa questão de proposta de melhoria, eu vou até mostrar para vocês aqui, entre as ações a gente fala, ações de quê? Ações de melhoria mesmo, coisas que a empresa precisa fazer para melhorar aquele problema. E é obrigatório fazer, tá, gente? Não é escolha da empresa se quer ou se não quer. É obrigatório, precisa cumprir. Agora é a apresentação da empresa. Ah, já fiz meu. Passou para vocês o slide? Não, para mim não. Realmente. Então, eu vou manter desse jeito que está aqui, que eu acho que assim vai mostrar para vocês. Agora passou a apresentação da empresa. Eu vou manter assim, tá? Não sei por que está acontecendo isso, mas vamos lá. A apresentação da empresa, né? Da empresa não, para a empresa. Até a hora que você já fez tudo direitinho, já está com o documento em mãos, você vai levar para a empresa. Você não vai simplesmente pegar o documento e entregar para eles ali e pronto. Não é assim, você tem que explicar o que foi feito, como que foi feito, né? O que eles precisam fazer. Então, primeira coisa, planejar melhorias ergonômicas. Então, senta com eles e alinha isso, tá? Mostra quais que foram os problemas que foi encontrado e planeja com eles, fala, olha, eu tenho essas situações aqui, quando que vocês podem realizar isso aqui? Entendeu? Você estipula uma data, que é um prazo de 1 ano que você tem para a pessoa te entregar essas ações realizadas. Mas planeja com ela, fala assim, olha, eu tenho até
30 desse mês aqui para fazer essa ação. Você consegue me entregar até que dia? Você consegue entregar antes do dia 30? Combina isso com eles, apresenta isso para eles. Pede eles para ter uma pessoa específica para ficar responsável para poder realizar essas ações, tá? Essas melhorias. Se tem alguém da segurança lá dentro, ótimo. É a melhor pessoa indicada para poder fazer. Não tem, não, mas tem uma pessoa que a empresa confia de passar? Bom também. Você vai, explica direitinho, a pessoa vai lá e faz. Atualizar o PGR e o PCMSO. Então, sempre quando atualiza, vocês têm que deixar eles cientes disso. Sempre quando atualiza o PGR e o PCMSO, vocês têm que pedir eles para informar para vocês em relação a essa atualização, para você ir lá e atualizar a sua ET, né? Tem que colocar isso em alerta, porque não é a gente que fica correndo atrás. Atualizou, não atualizou, não. São eles. Eles que precisam informar para a gente. Mas você tem que deixar eles em alerta em relação a isso. Demonstrar conformidade com a NR17, que é o que eu falei, o tempo todo vocês vão estar apresentando para eles os tópicos da norma, entendeu? O tempo todo. Então, é uma forma de provar para eles que isso é legal, né? Que isso é por legislação, precisa ser feito. Observações importantes a ser falado para eles, sempre. Isso, às vezes, no começo, no meio, mas tem que ser falado, tá? Cada posto deve ser analisado individualmente. Vamos supor que a empresa quer que você faça avaliação em um lugar só, um posto de trabalho só, e quer que você ponha isso para todo mundo na empresa. Não pode. Tá? Pode ser que a atividade da pessoa seja a mesma? Sim, pode ser, acontece. Mas o jeito que uma pessoa trabalha é diferente do jeito que a outra pessoa trabalha. Então, tem que explicar isso para eles, que tem que ser analisado individualmente. Não pode ser no geral, sempre individual, tá? Revisão periódica, é o que eu falei com vocês. Sempre quando atualiza o PGR, PCMSO, pede eles para informar. Mas PGR, PCMSO hoje em dia tem um prazo de 2 anos, não é 1 ano mais. Não tem problema. A ET, o prazo dela é de 1 ano. Então, mesmo que não tenha feito essa atualização nas outras documentações, pede para entrar em contato com você, ou senão nessa parte que aí vocês já podem entrar em contato com a empresa. Oi, tudo bem? Eu fiz a ET com vocês aí, em tal data. Eu vi aqui que está no prazo da gente fazer uma revisão. O que vocês acham? Vamos fazer uma revisão? Às vezes, no orçamento mesmo, vocês incluem essa revisão. Fazem uma proposta para eles e põe revisão periódica durante tal período, daqui 6 meses. É bacana estar fazendo essa revisão para a gente averiguar em relação às ações, se realmente elas estão sendo realizadas ou não. Ou se não, às vezes eles têm até dúvida. Não está conseguindo fazer, então você vai e faz esse auxílio para eles. E participação do trabalhador é essencial. O que isso quer dizer? Que você não vai no ambiente de trabalho fazer uma análise sem o trabalhador. Vamos supor que é uma empresa que trabalha ali de segunda a sexta, finais de semana não trabalha. Aí o dono da empresa fala assim, não, você pode vir sábado, que tá tranquilo, que não vai ter ninguém. Esquece. Porque você está ali para averiguar o trabalhador, para ver o serviço que ele faz. Então, é essencial ele estar ali. Então, tem que ser no dia a dia dele mesmo. Então, essas coisas, gente, sempre deixar em alerta, sempre informar isso. São coisas que eu falo para a gente informar quando vai fazer o orçamento. Se você vai fazer uma cotação ali, põe essas observações, anota tudo isso. E põe em destaque para mostrar para eles, que é de extrema importância. Nessa tela que você me mandou print, ela tem um botãozinho verde aí em cima do seu nome, você vai colocar. Oi? Falou comigo? Foi não. Perdão, meu microfone estava ligado aqui. Ah, não, tá bom. Gente, agora aqui é o plano de ração que eu falei para vocês.
depois de tudo que vocês fazem, que eu falei que a gente tem que pôr uma melhoria, né, que a empresa precisa fazer. Eu vou colocar ele mais aberto no outro documento aqui, que vai ficar melhor para vocês verem. Mas aqui são situações de que a gente coloca, né, qual que é o problema, viu qual que é o problema? E coloca um tipo de situação para eles melhorar. Por exemplo, aqui, ó, vou dar um zoom aqui. Ó, estabelecer problemas que contemplem rodízio entre os colaboradores nas atividades. Sabe aquela situação que eu falei da betoneira? Que é preciso fazer um rodízio para a pessoa não ficar trabalhando sozinha, fazendo aquele esforço todo? Entrou aqui. Aí eles vêm aqui, ó, e colocam, né, um prazo para poder realizar, prazo previsto. Nessa situação aqui, realizado, você coloca a data que foi realizada, quem que foi o responsável por realizar, né? Às vezes você está em dúvida, mas como que eu vou fazer? Em qual local que eu vou fazer? Aqui ele vem identificando, ó, como que deve ser feito, onde, ou a função, né? E o porquê. Então, aí você vê que é bem detalhado, não tem como te ter tanta dúvida, mas caso tiver, você auxilia. Lembra dos riscos que eu falei, do grau de risco, que vocês olham a matriz? Ele está aqui, ó. Qual é o risco atual? Vocês vão olhar. Qual é o risco atual? É médio, é baixo? Normalmente, o que eu falo para a empresa? Para priorizar esses de alto risco, né? Primeiro a gente prioriza os que estão alto, depois nós vemos para o moderado e depois para o baixo. Não significa que o baixo a gente tem que deixar de lado, não é isso. Mas quando fala que é alto, é uma coisa assim, para ontem, que precisa ser resolvido. Porque o problema, o risco está muito grande, tá? Então, você pode ter um problema rápido. Pessoal, aqui nós vamos concluir. Primeiro, montar uma ET exige atenção aos detalhes, escuta ativa e observação crítica. Mas com prática, vocês podem desenvolver essa habilidade de olhar para o ambiente de trabalho com os olhos da ergonomia. O que isso quer dizer, gente? Que não significa que vocês vão chegar lá no ambiente de trabalho, já vai bater o olho, já vai identificar tudo, todos os problemas. É a primeira vez que vocês vão fazer ET. É com o tempo que vocês vão adquirir isso. Por isso que eu falo muito assim, ó, enquanto vocês estão estudando, pratiquem. Pratique porque para quando vocês realmente for exercer a função, exercer essa atividade, fazer essas análises, você já vai ter uma facilidade maior, você já vai conseguir identificar melhor. Lógico que cada setor é de um jeito, cada empresa é de um jeito, entendeu? Os riscos que você vai identificar ali nunca vão ser os mesmos que você vê no seu dia a dia, mas você já vai conseguir ter uma visão melhor, você vai ter uma observação de crítica melhor, você vai conseguir perceber detalhes a mais do que talvez se você deixar para quando estiver na profissão fazer, tá? Fica essa dica para vocês em questão disso. Agora, eu vou voltar de novo lá no comecinho, só passando mesmo o check-up aqui em relação ao que eu falei para vocês, para quando vocês for olhar meu slide e entender as minhas explicações, tá? Aqui eu falei para vocês, né, o que seria a análise ergonômica do trabalho, dei uma prévia para vocês em relação à NR17. Aqui eu já expliquei para vocês aonde que é, deixa eu até diminuir um pouquinho aqui, isso, para ficar melhor. Onde que é aplicado essa ET, né, quais setores, ou seja, qualquer lugar que tenha funcionário trabalhando, vocês podem aplicar ET. Quais que são os riscos mais comuns que vocês vão observar durante esses setores, durante essas empresas, dentro dessas empresas. Aqui já seria quando que vai ser aplicado, né? Quando que eu posso aplicar essa ET? Então, aqui primeiro vai estar as situações. Em quais situações? Ah, você viu que dentro dessa empresa tem esse tipo de situação? Então, é aplicado. E aqui são os motivos dentro da ET.
que você precisa estar aplicando. Aqui é o porquê é necessário. Então, isso aqui é para você entender, ter o conhecimento do porquê que é necessário ter uma ET dentro de uma empresa e também para o dono da empresa. Quem pode elaborar, que já entra a questão dos profissionais, isso aqui, gente, fica uma dica para vocês, que quem quer fazer graduação, que quer continuar nessa área, que gosta dessa área, investe nessas outras áreas aí, ó, de engenheiro de segurança, gente, vocês só conseguem fazer pós. Não, até então, até o último momento que eu olhei, não tinha graduação de engenharia de segurança. Então, você precisa fazer uma graduação primeiro e depois fazer sua pós em engenharia de segurança. Você precisa fazer uma graduação primeiro, depois fazer uma especialização de engenharia de segurança, tá? Agora, os demais você consegue fazer a graduação. Aqui já entra, né? Só o tópico mesmo do que é as etapas da ET. E eu já vim detalhando para vocês. É o planejamento da análise, o que inicia tudo, onde vocês utilizam o checklist que eu passei para vocês, material. A observação do posto de trabalho, o que tem que ser observado, né? Como que tem que ser observado. Entrevista com os trabalhadores, onde eu falei para vocês que tem os exemplos que vocês podem estar perguntando para os trabalhadores. O levantamento das condições ambientais, que são a questão dos riscos, né, do ambiente ali onde a pessoa está. Vocês podem estar olhando. Esse aqui, ó, aqui embaixo, são os aparelhos que eu falei para vocês. Nem o decibelímetro, que é a questão do ruído, o estresse térmico, que ele entra em questão da temperatura. Esse estresse térmico, gente, tem outro modelo dele também, um tripé, que ele tem essa bombinha aqui, ó, que faz normalmente em ambiente aberto, é mais para a parte de agronomia. E o luxímetro, que é a questão de iluminação. Aqui já seria a identificação dos riscos ergonômicos, que entra o físico, que às vezes a gente também pode falar biomecânico, tá? Não só físico, mas biomecânico também é considerado. O cognitivo e o organizacional. Agora aqui já seria os registros de não conformidades. Então, você viu ali que não está conforme em algumas condições, algumas situações, não está conforme como a norma exige, você vai colocar em identificar. Onde eu falei com vocês ali, ó, a situação do ruído na sala administrativa, tá ok? O ruído não está acima do superior, que é os 65 decibéis. Porém, a questão da temperatura já está não conforme, já está acima a temperatura do que é exigido. As propostas de melhoria, que no caso aí eu pus a folha inteira, mas ali embaixo tá todas as recomendações, que são essas propostas de melhoria, tá? É sempre assim, gente, apresenta o problema, apresenta a solução. E apresenta de onde você está tirando esses dados, sempre, tá? Agora aqui é onde que vocês já estavam vendo, que é a elaboração do relatório final, que é onde você põe, joga tudo ali no papel, o que você vai falar para a empresa e o plano de ação. Eu vou mostrar para vocês agora, antes da gente finalizar, vou apresentar para vocês o nosso laudo. Um minutinho. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá dando para vocês verem? Não, né? Deixa eu ver.
Gente, me fala se tá dando para vocês ver o laudo, por favor. Não, Não apareceu? pra mim não. Peraí, só um minutinho. Não está não. Não Ficou tá escuro. aparecendo, Tayane. Já. Agora Agora foi. Agora sim. Vamos lá. Ó, esse daqui, gente, que foi o que eu tinha falado para vocês na outra aula, que eu ia trazer, que é o do meu serviço. Esse aqui tá de 2023, tá? Eu trouxe ele porque o atualizado não me permitiram, mas dá para vocês terem uma noção de como que é. Deixa eu subir aqui. Ó, primeiro aqui é a capa que eu tinha falado com vocês vão identificar a empresa, né? Quando que você está iniciando esse laudo. Por exemplo, igual eu falei que a gente faz a revisão, né, periódica ali. Se você faz algum tipo de alteração, você precisa atualizar essa parte aqui, ó, onde está a revisão. Vamos supor que mudou uma função, alguém mudou de cargo, mudou um setor, alguma coisa do tipo. Se vocês atualizam, qualquer modificação que vocês fizerem, vocês vêm e colocam aqui, ó, revisão 01, revisão 02, independente da revisão, tá? Durante um ano, vocês podem fazer essa revisão quantas vezes vocês quiserem, não tem problema. Isso aqui é a contracapa, vem o sumário, normal. A introdução, que eu falei para vocês. O objetivo da ET. Ó, aqui, vocês já vão identificar. Aqui já é um pouco mais detalhado que vocês vão identificar em relação da empresa. Primeiro, vocês vão colocar todos os dados da empresa. Vocês precisam colocar a questão do CNAE, que é o grau de risco da empresa, tá? Na dúvida, gente, se vocês têm dúvida em relação à pesquisa do CNAE, eu vou ver se eu acho um videozinho aqui para mandar para vocês. Mas normalmente vocês fazem a pesquisa pelo CNPJ. Vocês pesquisam o CNPJ da pessoa lá e coloca, pode escrever CNAE e põe o CNPJ. Lá embaixo vai estar o número, né, que eles passam, o número de registro, e vocês pegam os 5 primeiros números e fazem essa pesquisa do CNAE. Depois eu vou passar o vídeo, isso vai ser melhor para poder explicar para vocês. Eu vou mandar, na verdade, esse videozinho. Então, aqui, ó, vocês percebem que a empresa ela tem o grau de risco 1, que é em questão da incorporação de empreendimentos imobiliários, porém, como é uma construção, ele já entra no grau de risco 3. Então, é algo mais grave. Então, a gente tem que ter isso. Aqui vem todos os dados. Aqui embaixo vem os dados de quem está elaborando a ET. Aqui já começa a apresentação, que é a questão da metodologia que eu falei para vocês. No caso da metodologia, ó, tá vendo que aqui a gente também pode identificar os cargos e as funções envolvidas de cada um? Vou passar mais um pouquinho. Aqui, ó. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. A matriz que eu falei para vocês. Essa matriz aqui, ó, ela é única, tá? Ela é sempre desse jeito, que é a questão da graduação da exposição ocupacional ao risco. Então, a gente verifica aqui, ó, através do GHE, né, que é o grau homogêneo, que a gente coloca. Basicamente, grau homogêneo seria em questão da função de cada um, né, a questão dos funcionários. Qual tipo de atividade que cada um faz. E a gente valida olhando em cima dessa matriz aqui. Então, entra a função, entra o horário, entra o grau de risco, que eu falei para vocês. Isso aqui, gente, ele é um pouquinho mais complexo para poder estar estudando. Provavelmente vocês podem ter essa aula em higiene ocupacional, que entra detalhado para vocês. Aí aqui ele já explica, ó.
resultado da multiplicação. Então, de 160 a 416, já entra um risco muito alto. 80 a 128, alto. E assim por diante. E aqui fala as ações e o prazo. Vai detalhando. É um cálculo que vocês fazem. Mas hoje em dia está tudo muito mais fácil, porque tem programinha. Então, não é um bicho de 7 cabeças igual antes, tinha que fazer tudo à mão. Aqui ele já fala, ó, a categoria do risco. O verde, intolerável. O amarelo, moderado. E aqui fala, exposições avaliativas quantitativamente. Que vocês dão uma olhadinha depois, para vocês entenderem, tá? Aqui, ó, já entra a descrição do serviço, de cada posto de trabalho, tá vendo? Vem, tira foto dos trabalhadores, fazendo a função deles, fala aqui, ó, as avaliações encontradas, o que fala na norma. Ó, cada imagem dessa aqui vai ser uma atividade, ó. Sempre vai colocar, guardar areia na obra. E é bem detalhado mesmo que a gente coloca, ó. Distribuir tijolos na obra. Vocês percebem aqui, ó? Olha a posição que ele tá colocando o tijolo. Olha a posição que ele tá colocando o carrinho no chão. Esse aqui que tá pegando o tijolo. Aqui, ó, quando eu falei para vocês em relação à peneira, que eles fizeram um suporte. Esse aqui, ó, ele trabalhava assim, aí eles colocaram um suporte aqui, e então a peneira agora fica de pendurada. Agora esse aqui é mais as condições mesmo. Deixa eu passar para baixo. Escritório, aqui, ó, gente. Questão dessa foto aqui, ó, por conta da questão da iluminação, viu? Que a iluminação estava muito baixa, então foi exigido para trocar as lâmpadas. E tem lâmpada específica, tá? Tem que ter a questão da voltagem da lâmpada também. Eles passam tudo isso para a gente. E aqui as assinaturas que eu falei para vocês, ó. Que é necessário ter, tá? Aqui, ó. Responsável técnico pela ET. Esse aqui, ó, fisioterapeuta. Nesse caso aqui, responsável pela ET já é o representante legal da empresa. Aí aqui a gente coloca os anexos no final. No caso aqui, ó, o plano de ação que eu falei para vocês, que a gente propõe. E é isso, gente. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o que eu passei. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Igual eu sempre falo, né? Se tem alguma dúvida, não quer perguntar aqui, não pode perguntar depois, não tem problema. Vou mandar esse material para vocês, vou mandar o plano de ação separado e vou mandar esse laudo para vocês estar olhando também. Aquele checklist eu vou encaminhar novamente, que é bom que vocês olhem junto. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Espero ver vocês em outras aulas, tá? E é isso. Vocês tenham uma ótima noite. Estamos encerrando por hoje. Boa noite, professora. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.